Então, nós vamos estar começando essa paraxá, tá? Então, a gente já falou um pouquinho sobre o quarto nível que é o Sod, sobre algumas coisas dessa paraxá, tá bom? E vamos iniciar agora a leitura, tá? A tradução, a interpretação dos textos. Então, primeiro eu vou ler um comentário, tá? Do Rumash sobre o nome da paraxá, tá? Então, é bem interessante esse comentário. Diz assim: a qualidade singular da paraxá Kedoshim, que significa santos, consagrados, separados, a qualidade singular da paraxá Kedoshim é que ela foi dita diretamente por Moshe ao povo, tá? Então, como o Daniel leu para nós em hebraico, e falou Yahuwá a Moshe dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, ou seja, né, Daber el koladat bnei Israel ve'amarta alechem. Então, ela foi dada diretamente por Moshe ao povo, diferente das demais leis da Torá que foram ensinadas primeiramente a Aharon e aos anciãos, ou seja, Moshe aprendia. Existem mitzvot da Torá, mandamentos, que Yahuwá falava com Moshe e com Aharon. Alguns mandamentos a gente vê. E falou Yahuwá a Moshe e a Aharon, dizendo, mas a maioria foi diretamente só para Moshe, tá? E quando Aharon não ouvia junto de Moshe, tá? Que algumas vezes os dois ouviam junto o comando de Yahuwá Elohim, mas quando era só Moshe, aí Moshe passava para o irmão dele, porque o irmão dele, Aharon, era o Cohen Agadol, tá? O sumo sacerdote, e depois de Aharon passava para os anciãos, tá? Os Zechanim de Israel. Como Rashi escreve no começo da paraxá, esta paraxá foi dita à congregação de Israel, reunida, porque a maioria dos ensinamentos básicos da Torá depende dela. Então, é ponto passivo entre o nosso povo. Todos sabem que os ensinamentos básicos da Torá dependem dessa paraxá. Então, vamos lá. Então, essa paraxá, ela contém ensinamentos básicos, tá? Só para a gente entender algumas coisas na vida, o verdadeiro conhecimento de qualquer matéria, tá? Vem daquilo que é básico, tá bom? Então, por exemplo, eu dou aula de Kung Fu. Então, no Kung Fu, muitas vezes o aluno chega querendo aprender a fazer pirueta, acrobacia, um monte de coisa. E ele não percebe que isso daí não é importante para a luta. Isso é só firula, vamos dizer assim, tá? É só coisa ornamental. E a gente sempre ensina, por exemplo, o quê? O verdadeiro conhecimento vem das técnicas básicas. Então, ser bom em alguma disciplina significa dominar o básico, porque o básico não é algo que deve ser desprezado, como o próprio nome já diz, é básico. Porque é a base de tudo. Talvez a pessoa vai olhar para a palavra básico, tá? Fundamental, e vai olhar com maus olhos. Ah, isso aí é básico, isso aí é o fundamento. Mas peraí, vamos analisar pelo lado bom. Peraí, isso é básico, ou seja, é a base. É fundamental, é o fundamento. Então, em qualquer disciplina, qualquer coisa que a gente for estudar, e especialmente a Torá, o verdadeiro conhecimento vem daquilo que é básico, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. A primeira coisa que foi dita ao povo de Israel, depois deles serem reunidos, foi: vocês devem ser santos, separados, porque eu, Yahuwá, o Elohim de vocês, sou Kadosh, tá? Então, em hebraico diz assim, né? Daber el koladat bnei Israel, ve'amarta alechem, kedoshim tihiu, santos sereis, que Kadosh ani Yahuwá Elohim, porque Kadosh, separado, sou eu, Yahuwá, o Elohim de vocês. Entretanto, nós poderíamos ter pensado que, ao se dirigir ao público sobre os ensinamentos básicos da Torá, a primeira coisa a fazer seria divertir as pessoas sobre o cumprimento das mitzvot e as sérias consequências decorrentes da inobservância delas. Então a gente poderia pensar isso, né? E só então seria apropriado enfatizar o lado positivo das mitzvot. Então as pessoas pensariam isso, né? Logo de cara. Mas vamos prosseguir. Como o grande mérito que o povo de Israel tem em receber estas leis. Moshe teria seguido assim a sucessão do versículo: afastem-se do mal e façam o bem. Isso está no Salmo 34, 16. Porém, na realidade, Moshe fez exatamente o oposto. Primeiro, ele enfatizou os aspectos positivos de ser um israelita.
e observar as mitzvot, ou seja, primeiro ele falou algo positivo, antes dele dar os mandamentos negativos, tá? Lo ase, os mandamentos positivos se chamam ase, faça, e negativos lo ase, não faça, tá? Então ele começou trazendo à memória do povo de Israel algo positivo, tá? Então Moshe disse assim: vocês devem ser kedoshim, santos, separados, porque eu, Yahuwá, o Elohim de vocês, sou kadosh, sou santo, separado. O que significa que a santidade de um israelita está conectada com a santidade do próprio Yahuwá. E só depois desta introdução positiva, ele começou a salientar a seriedade das mitzvot, dos mandamentos e etc. Daí aprendemos que sempre devemos nos aproximar de outro israelita com cordialidade, amizade e boas palavras. A experiência mostra que intimidar as pessoas com medo da retribuição divina e profecias de destruição simplesmente não é tão efetivo quanto ter uma abordagem positiva, que atraia as pessoas para a Torá, ao invés de afastá-las, que Elohim não permita. E embora o versículo pareça sugerir que o negativo deva vir primeiro, no Salmo 34:16, afastem-se do mal e façam o bem, não obstante, nós podemos interpretar o Salmo 34:16 assim: para se afastar do mal, simplesmente façam o bem e o mal cuidará de si mesmo, tá? Então, muito legal esse comentário aqui do Rumash, tá bom? Então, é bem interessante esse comentário. Eu quis ler para vocês, tá? E agora a gente vai entrar mesmo na Paraxá, tá bom?